Graça e paz, meus queridos. Tudo bem com vocês? Os irmãos do grupo de estudo bíblico e também do canal do YouTube? Aleluias, glória a Deus. Mais um dia, mais um áudio de número 6, tá bem? Estamos estudando o livro do Apocalipse. Demos um nome a esta série, chamada de Apocalipse Now, ou seja, Apocalipse agora, tá bom? Hoje o nosso assunto é a segunda carta que Jesus enviou à igreja que se localizava em Esmirna, meus queridos irmãos e amigos. Esmirna é localizada na atual Turquia, meus queridos, na antiga Ásia Menor, tá bem? Esmirna significa mirra, uma substância extraída de uma planta por esmagamento para a fabricação de perfume, meus queridos. Parece coincidência, mas não é. Os crentes dessa cidade, chamada Esmirna, foram também literalmente esmagados devido às perseguições sofridas, tornando-se assim um perfume suave às narinas do nosso Deus, meus queridos irmãos. Por quê? Porque Esmirna foi escolhida para tornar-se o local de adoração do imperador, exigido por ele, tá bem, meus queridos? Foi a segunda cidade da Ásia a adotar um culto ao imperador romano. Nessa cidade vivia Policarpo. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Ele é conhecido como um dos pais da igreja, né? Quem são os pais da igreja? É simples. Os pais da igreja são aqueles homens tementes a Deus que assumiram a liderança da igreja em todo o mundo antigo quando os apóstolos de Jesus Cristo faleceram, tá bem? Então o último apóstolo a falecer foi João, o apóstolo João, próximo do ano de 98 depois de Cristo. E aí Policarpo, que foi seu discípulo, foi bispo nessa cidade. Em um determinado momento, ele foi preso e levado à presença do governador. E foi-lhe oferecido a liberdade se ele amaldiçoasse a Cristo. Porém, ele respondeu: tenho 86 anos e Jesus Cristo só me fez bem durante todo esse tempo. Como poderei eu agora amaldiçoá-lo, sendo ele meu Senhor e Salvador? Que coisa linda, né? Então, Policarpo foi queimado vivo por ordem do imperador, meus queridos. E ele era bispo desta igreja, tá bem? Essa igreja de Esmirna, essa igreja local que existiu há 2000 anos atrás, na Ásia Menor, atual Turquia, tá bem? Ela tinha uma característica. Ela era conhecida como a igreja perseguida, tá bom? E como eu disse para vocês, tá certo? Eu disse para vocês que as cartas do Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, você pode interpretá-las historicamente e profeticamente. Então a de Esmirna não é diferente. Historicamente existiu essa cidade de Esmirna, essa igreja em Esmirna, e tinha essas características que Jesus disse, tá bem? Mas profeticamente houve um período na história da igreja que foi do ano 100 ao ano 312 depois de Cristo, que a igreja ficou conhecida também como a igreja perseguida. E as características que a igreja local da cidade de Esmirna tinha, esta igreja mundial, durante esses 200 anos, também teve, tá bem, meus queridos? Pela história da igreja, nós temos a informação de que João, o apóstolo João, passou muitos anos em Esmirna. E pela carta que Jesus escreveu, no capítulo 2, versículo 8, esta igreja estava caminhando muito bem. Esmirna pode se tornar o centro do culto ao imperador. A igreja ali foi alvo de amargas perseguições. O culto ao imperador tornou-se uma adoração obrigatória, como se o imperador de Roma fosse um deus. A recusa dessa adoração gerava consequências terríveis. Esmirna tornou-se símbolo da igreja dos mártires. Tá bem, meus queridos?
Senhor Jesus começou a sua mensagem à igreja de Esmirna da mesma forma que ele se identificou ao apóstolo João, em Apocalipse 1,17. Desta forma, Apocalipse 2,8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, e o que foi morto e reviveu. Ou seja, o princípio e o fim, e o alfa e o ômega. Ele se identifica como aquele que venceu a morte, que foi morto e reviveu. Um consolo para aquela igreja e para aqueles cristãos daquela cidade, porque eles seriam mortos durante aquela terrível perseguição que já começara e iria durar 10 anos. Ao escrever aos crentes de Esmirna, o Senhor Jesus fez questão de ressaltar sua vitória sobre a morte na ressurreição. Na situação em que viviam os cristãos naquela cidade, encarando terríveis perseguições, seria especialmente importante lembrar da ressurreição de Jesus. O Senhor deles não fracassou diante da morte, ele a venceu. Eles, sendo fiéis também, teriam a mesma sorte. Eles também venceriam a morte que estavam chegando a cada um deles. Jesus disse: Eu conheço as tuas obras e também a tua tribulação. Tribulação aqui no grego significa uma pressão que vem de fora, ou seja, essa tribulação, essa perseguição era justo dos inimigos da igreja, dos inimigos de Deus, meus queridos, tá bom? Paulo entendeu que era assim e ele escreveu, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E também Jesus escreveu, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus queridos, como nós vemos aqui, passar por tribulações e aflições, isso pode ocorrer com qualquer um de nós, qualquer igreja, qualquer anjo, qualquer pastor, tá bem? Jesus também passou por isso e venceu, e nós também venceremos. É só permanecermos firmes na fé, tá bem, meus queridos? Jesus também disse que eu conheço as tuas obras e tribulação e também a tua pobreza, mas tu és rico. Não sabemos como os adeptos da teologia da prosperidade ensinam quando fala da igreja de Esmirna, ou não ensinam. Muitos afirmam de forma categórica que ser pobre, doente, desempregado ou coisas do gênero significa estar mal com Deus, significa falta de fé ou estar em pecado. Quem ensina isso, meus queridos? É a teologia da prosperidade que ensina essa baboseira, tá bem? Um cristão, um homem de Deus, um servo de Deus, uma igreja toda santa pode passar por terríveis aflições e tribulações, como nós vemos aqui a igreja de Esmirna, aqueles cristãos na cidade de Esmirna. O próprio Jesus já declarou conhecer a pobreza material da cidade, da igreja de Esmirna. No entanto, não fez nenhuma promessa de que eles seriam cabeça e não cauda, que eles estariam por cima e não por baixo, que eles emprestariam a muitos e não tomariam emprestado. Ele, na verdade, não fez nenhuma promessa de que mudaria a situação financeira deles ou material deles, meus queridos, tá bem? Essas frases que eu acabei de citar é muito usada na teologia da prosperidade, tá bom, meus queridos? Porém, Jesus disse assim, olha, eu conheço as tuas obras e a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rica. Então, meus queridos, essa igreja era muito pobre, financeiramente, materialmente, fisicamente, tá bem? Mas espiritualmente muito rica. Foi isso que Jesus quis dizer, tá bem? Tanto é verdade que das 7 igrejas do Apocalipse, esta e a de Filadélfia foram as únicas igrejas que permaneceram até hoje, 2000 anos depois, tá bem? Além do mais, também foram as únicas igrejas que não receberam nenhuma repreensão da parte do nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo, meus queridos. E Jesus disse mais: eu conheço as tuas obras e tribulação e a tua pobreza, e tu és rico, e também tu não negaste o meu nome, né? Então Jesus falou assim: olha, com toda a tua dificuldade, ó igreja, com toda a tua pobreza, ó igreja, com toda essa perseguição, ó igreja, tu não negaste o meu nome. Então há uma promessa para aqueles que guardam o nome do Senhor. E qual é ela? Quem guarda a fé também será guardado. Olha o que diz em Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Meus queridos, provações mais duras iriam chegar, mas como a igreja tinha sido fiel a Cristo, ele também tornar-se-ia fiel a ela e também aguardaria. Essa promessa teve a sua aplicação imediata em uma série de acontecimentos que atingiriam as igrejas, principalmente de Esmirna e de Filadélfia, tá bem? Que é a igreja de número 6, da carta número 6, que nós ainda iremos estudar, tá bem, meus queridos? Meus queridos, esta promessa também está para ser cumprida para os dias de hoje. E isto ocorrerá em relação à grande tribulação, que, segundo entendemos, a igreja não passará por ela. Ela será arrebatada antes que ela ocorra, ou seja, será guardada da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Perceba a expressão, todo o mundo, tá bem? Então, por isso que nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, por esta promessa aqui, olha, queridos, tá bom? Todavia, convém não se esquecer que a promessa de Jesus é para aquela igreja que guarda a sua palavra e que não nega o seu nome, tá bem? Você faz parte dessa igreja? Você é a igreja. Você é assim? Guarda o nome de Jesus mesmo em qualquer circunstância? Aleluias, glória a Deus. Meus queridos, logo em seguida, Jesus cita, não é? A sinagoga de Satanás, tá bem? A sinagoga de Satanás. A sinagoga são as igrejas dos judeus, tá bem? Então, elas são chamadas de sinagogas. Então, uns judeus que tinham como se diz, uma religião mais mística, né, chamada gnóstica, fundaram duas igrejas, ou melhor, duas sinagogas, uma em Filadélfia e outra em Esmirna. E eles eram gnósticos. O que significa isso? Gnosticismo é um movimento, não é? Que funde religião e filosofia, tá bem? Então junta a razão, não é? E a fé, tá bem? E combina misticismo e filosofia, tá bem? Então eles são assim até hoje, tá certo? Eles são assim até hoje. Se você ouvir falar da Cabala, a Cabala é uma seita judaica, né? É um gnosticismo judaico, tá bem? Então eles acreditam que por intermédio da filosofia ou da razão e mais as religiões pode-se entrar em contato com Deus, tá bem? E acertar as contas com eles, né? Os chefes gnósticos, segundo se diz, degradavam a pessoa de Cristo e sua missão, negavam também a possibilidade da encarnação do Verbo. Jesus, o Filho Eterno, negavam a expiação pelo sangue de Cristo, tinha ainda um ponto de vista deísta, né? Que significa que só se conhece Deus pela razão, pela filosofia, relativamente a Deus. Negavam o verdadeiro destino humano, ou seja, tais elementos são seguidores do anticristo. E João, o apóstolo João, acrescenta: qualquer que negue o Filho ou a encarnação do Verbo de Deus em carne é um mentiroso, tá bem? A expressão sinagoga de Satanás pode ter sido usada face às heresias satânicas que eram ensinadas naquelas sinagogas, especialmente em relação ao cristianismo. A mesma expressão é usada em relação à igreja de Esmirna, Apocalipse 2:9, que Jesus chama a sinagoga de Satanás e não sinagoga de judeus, sinagoga de Deus, tá bem, meus queridos? Aleluias, glória a Deus.
Continuando, veja bem, vamos ver um dos motivos pelos quais a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, meus queridos, tá bom? Pela história, nós sabemos que os crimes considerados de traição aos governos eram punidos com morte e prisão e também com o confisco dos bens materiais, meus queridos. O Império Romano não perseguia ninguém por questões religiosas. Havia liberdade ampla de culto em todo o império, mas havia a obrigatoriedade do culto ao imperador, o qual era considerado como sendo um ser divino. Assim, quem prestasse o culto ao imperador podia, sem problemas nenhum, prestar culto ao seu Deus. A recusa do culto ao imperador era considerado crime de traição ao império. Os cristãos se recusavam a prestar culto ao imperador. Declaravam que o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor é Jesus Cristo. Daí o cristianismo deixou de ser reconhecido como religião, sendo considerado como um movimento de oposição política ao império. Os cristãos eram caçados como traidores. E neste caso, o confisco dos bens fazia parte da punição, meus queridos. Então, por isso, muito provavelmente, os crentes e a igreja de Esmirna eram muitos pobres, tá bem, meus queridos? É, esta perseguição, né, essa rixa entre o cristianismo e o império durou por 200 anos, até Constantino, meus queridos. Quando lá em 313 depois de Cristo, não é 200 anos e 13 depois de Cristo, ele decretou, ele fez um decreto acabando com toda a perseguição religiosa, principalmente contra cristão. Tá bem, meus queridos? E a partir daí, ele também decretou, né, que o cristianismo tornar-se a religião oficial do Império Romano. Tá bem, meus queridos? Então, durante 200 anos, houve uma perseguição muito grande contra a igreja. E foi a época que a igreja mais cresceu e mais rica se tornou, rica espiritualmente, tá bem? A partir de 313, quando o imperador Constantino adotou o cristianismo como religião oficial, aí as coisas mudaram e nós vamos falar sobre isso numa outra oportunidade, tá bem? Constantino, ele fundou uma nova Roma, tá bem? Que foi conhecida como Constantinopla. Hoje é a cidade de Istambul, na Turquia, uma cidade linda, maravilhosa, tá bem, meus queridos? Continuando o nosso estudo, o Senhor Jesus, na sua carta à igreja de Esmirna, nada prometeu em se tratando de bens materiais, sendo que apenas consolou a igreja dizendo: Eu conheço as tuas obras e tribulações e pobreza. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus queridos, preste atenção aqui nessa tribulação de 10 dias, tá bom? Continuando. O apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, ou melhor, Jesus, ao dizer que sabia da pobreza dos crentes de Esmirna, não lhe prometeu riquezas. Naquela época não havia a doutrina que diz que o crente pode determinar e as coisas têm que acontecer, mas se houvesse mesmo que aqueles crentes fiéis determinassem, a situação em nada iria mudar. Também sobre as coisas que há de padecer, ele não prometeu livramento, mas apenas consolou-os, dizendo: Não temas. Ele afirmou que Satanás lançaria até alguns deles na prisão, mas não disse que iria livrá-los, mas encorajou-os, dizendo-lhes: Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Falou, pois, de recompensa na eternidade, nenhuma promessa material aqui na terra. E disse mais: E não temais as que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aleluias, glória a Deus.
Meus queridos, assim pela Bíblia, nós sabemos que o conforto oferecido por Jesus não foi livrá-los do sofrimento. Ele anima os discípulos de Esmirna a não desistirem diante da morte que viria. Pessoas que fogem das suas responsabilidades diante de Jesus por medo de sofrer não são dignas da comunhão com Ele. Por isto ficarão de fora, conforme se encontra em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos ou covardes, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tinha uma aluna na aula de catecúmeno e nós ensinamos o plano de Deus para a salvação do homem. E ela ficou tão feliz que ela disse assim: Eu aceito Jesus como Senhor e meu Salvador, e eu quero fazer parte do reino de Deus. Como que eu faço? Eu falei: Você precisa se batizar, minha querida, porque Jesus disse: Quem crer e for batizado será salvo. Então, tudo bem. Ela falou: Então tá bom, pastor, eu vou para minha casa e no dia do batismo estarei aqui porque eu quero me batizar. Pois bem, chegou o dia do batismo, cadê a irmã? A irmã não apareceu mais na igreja. E eu fiquei preocupado. Fui atrás dela, encontrei e perguntei: Irmã, o que aconteceu? Você não apareceu mais na igreja? Aí ela falou para mim, ela falou assim: Pastor, o senhor nem sabe. Sabe o que é, pastor? Eu falei para o senhor que ia me batizar. Mas você sabe, eu moro de favor aqui na casa da minha irmã, sabe? E minha irmã, ela é tão religiosa, tão católica, né? E ela não gosta de crente. Então eu fiquei com tanto medo dela pôr eu pra fora e eu decidi não batizar, pastor. Eu falei: Meu Deus, irmã, o que que é isso? Né? O que que a irmã fez? Deus ia cuidar da irmã. Mas então, o que eu quero dizer com essa história é que ela teve medo, ela foi covarde, tá bem? Então eu espero que essa irmã não perdeu a sua salvação, tá bem? Eu nunca mais a vi. Bom, existem pessoas que ensinam que o servo fiel será próspero e livre de sofrimento nesta vida. Não acredita nas palavras ditas por Jesus à igreja em Esmirna, tá bom? Então, meus queridos, lembra que eu falei para vocês sobre os 10 dias? Lembra que eu falei para vocês que o livro de Apocalipse ele pode ser interpretado historicamente, principalmente as cartas, né, enviadas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, mas também deve ser interpretado profeticamente, também as cartas, as 7 cartas. Então, Jesus fala sobre uma perseguição de 10 dias, irmãos. Como a mensagem é profética, 10 dias aqui nós sabemos que essa expressão na Bíblia pode ser usada de 3 formas, sendo que uma delas, o dia, representa um período de tempo que pode ser curto ou até mesmo longo. Aqui, por certo, os 10 dias fazem alusão às 10 grandes perseguições impostas por 10 imperadores romanos entre os anos 64 e 305 depois de Cristo, ou seja, entre os imperadores Nero e Diocleciano, conforme veremos. Mas também pode ser tida como os 10 dias, como sendo os 10 anos de perseguição no governo Diocleciano entre os anos 295 e 305. Sem dúvida, a mais terrível de todas as perseguições. Tá bem, meus queridos? Então, agora nós vamos lembrar as 10 grandes perseguições movidas pelo Império Romano, meus queridos. Quando Jesus disse: Tereis uma tribulação de 10 dias, os 10 dias do presente texto têm referência histórica, no primeiro caso, e profética no segundo. A igreja sofreu de fato 10 grandes perseguições distintas, desde o reinado do imperador Nero até o Diocleciano. As 10 grandes perseguições podem ser relacionadas desta forma: o imperador Nero, de 64 a 68, perseguiu a igreja. Ele incendiou a cidade de Roma e pôs culpa nos cristãos. Depois veio o Domiciano, aquele, né, que na época do apóstolo João, da igreja de Esmirna, que criou o culto ao imperador, também de 81 a 96 depois de Cristo, não é? Durante 15 anos ele reinou e perseguiu a igreja. Depois veio o Trajano, de 104 a 117. Depois veio o Aurélio, de 161 a 180.
depois veio o Severo de 200 a 211, depois veio o Máximo de 235 a 237, depois veio o Décio de 250 a 253, depois veio o Valeriano de 257 a 260, e depois veio o Aureliano de 270 a 275, e por último o Diocleciano de 284 a 305. Então houve 10 grandes perseguições, não é? Feitas por 10 imperadores, não é? Durante o Império Romano, meus queridos. E sobre o reinado de Diocleciano, no Império, né, de Diocleciano, entre 284 e 305, durante 10 anos teve a maior perseguição de todas, tá bem? Então aqueles 10 dias do livro de Apocalipse representa essas perseguições aqui, meus queridos. Durante esse tempo, a matança de cristãos foi tremenda. Não houve livramento da parte do Senhor. Houve, contudo, promessa aos vencedores. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, não sofrerá a perdição eterna. Não será lançado no lago de fogo. Tá bem? Não descerá ao inferno. O dano da segunda morte, esta seria a eterna separação de Deus. Com razão, costuma-se dizer que quem nasce duas vezes morrerá apenas uma. Porém, quem nasce uma vez morrerá duas. Essa segunda vez trata-se, portanto, da chamada da segunda morte. Então, meus queridos, nós acabamos de estudar, não é, sobre a igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, tá bem? Igreja pobre materialmente, porém rica espiritualmente. De todas as igrejas, das 7 cartas, ela foi a única que não recebeu nenhuma repreensão por parte do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus, né? Então, meus queridos, esta igreja de Esmirna é um exemplo para nós, tá bom, meus queridos? Então, que nós venhamos a permanecer fiéis até a morte. E o que que o Senhor vai fazer? Vai nos recompensar com o quê? Não é? Com a coroa da vida, com a vida eterna, com a salvação. Tá bem? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.